Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Lucas. E eu sou o Roger. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Cena de Mulher, programa que acontece mensalmente no Cine Teatro Benedito Alves. E quem conversa com a gente é a Cíntia Jardim, que é cantora, compositora, produtora cultural e curadora do programa, e também a Elo Ferreira, que é instrumentista e diretora musical. Vozes. Cultura. Está no ar. Vozes da Cultura. Bom, Cintia, Elo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É muito legal receber vocês para falar de um projeto tão importante quanto Cena de Mulher. A gente que agradece, a gente tá muito honrado, a gente deseja muito sucesso pro Vozes da Cultura. Obrigado. O Cena de Mulher agora tá virando podcast também, né? Vai ser quase um parceiro. Um podcast fazendo um podcast sobre um podcast. Olha, linguagem. Legal, né? Uou. Porque, na verdade, isso acho que foi ideia de uma das convidadas, né? Porque, gente, isso é um podcast que vocês estão fazendo. Então, é um podcast de sofá. É. E existe essa modalidade, eu já vi vários, né? Sofacast. Ótimo, excelente. Cíntia, Elo, antes da gente começar a falar sobre o projeto de vocês, o Cena de Mulher, e sobre o mundo da música, a mulher no mundo da música, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória, como vocês começaram com essa ideia. Vai, Elo, eu falo demais. Não, você começa. Você. Eu sou cantora, sou compositora e durante a pandemia, como muita gente, a gente procurei maneiras de tocar a vida. E eu aprofundei em estudos em produção cultural. Fiquei a louca dos cursos online. Assisti um monte de podcast, me matriculei em pós-graduação de produção cultural e me envolvi com essa área, né? E aí eu comecei a fazer fui convidada pela Fundação, pela Fernanda Ribeiro, querida, um beijo, para fazer algumas lives durante a pandemia. E essas lives eram voltadas para mulher, né? A primeira eu fui convidada, na segunda ela gostou do meu jeito, já me chamou para curadoria, e dali ela falou, vamos fazer um programa de entrevista com as mulheres da música, e a gente foi desenvolvendo essa ideia aos poucos. A gente demorou uns 6 meses para elaborar exatamente o Cena de Mulher, né? Eu emprestei o nome do meu primeiro álbum para o Cena de Mulher. Legal. Eu tenho uma música com esse nome também. E desenvolvendo o projeto, a ideia era sempre eu entrevistar 2 mulheres. E aí, pensando no mercado musical feminino, eu falei, gente, existem muitas instrumentistas, mas eu não conheço tantas, né? E assim, a gente não queria colocar homem nesse palco. Né? O homem já tem muito espaço e a gente precisava dar espaço para as mulheres. Eu falei, gente, eu preciso de uma diretora musical competente e convidei a Elo para ser minha parceira fixa no projeto, porque além da competência musical, da trajetória dela, que eu admiro demais, a Elo, ela me ensina muito sobre os feminismos, né, que é o foco do nosso projeto. Então, eu trouxe a Elo para ela me ajudar nessa construção do diálogo feminista e também para receber as artistas e poder dar o acompanhamento musical. Mas vocês já se conheciam antes ou vocês começaram a se conhecer no projeto, assim? Como é que foi, Cíntia? Acho que a gente tocou uma vez juntas, né? Mas a Cíntia tocava com o meu marido, o Lucas Seabra, que é guitarrista. Ele toca mais música instrumental, mas também já acompanhou cantoras e tal. E, enfim, acho que teve uma vez que a gente fez um almoço juntas, né? Ela me salvou porque era uma tarde de samba e eu tava com um repertório pequenininho. Aí o Lucas falou, não, eu chamo a Elo, ela sabe tudo de samba. E realmente, assim, eu cantei 40% do repertório e ela tocou pra frente. Eu falei, uau! Nossa, então, vocês se conheceram tocando juntas, assim? Isso foi em 2013, 14, ou 14, algo assim. Uhum. E aí a gente ficou distante bastante tempo. Na pandemia, ela me procurou para convidar para um projeto que ela estava submetendo ao Fundo Municipal de Cultura, né? Festival Cancioneiras, que foi aprovado, foi maravilhoso. E aí eu convidei a Elo também para participar dos meus projetos. E aí, né, a gente se incluiu no projeto uma da outra.
E vocês já trabalhavam antes com algum projeto parecido com Cena de Mulher? Que tivesse esse foco de falar sobre o papel da mulher? Vocês já tinham trabalhado com isso antes? Ou... Mais a Elô. Então a minha trajetória, assim, é mais tocando com mulher, pra mulher e com mulheres, né? Eu sempre estudei música, me formei em música, depois eu me reconheci, assim, bastante como professora no final da faculdade, né? Assim, não, vou trabalhar como professora porque, assim, socialmente, a gente, como mulher, assim, é muito mais permitido que a gente vá para a educação, né? Porque também a educação é muito ligada com essa coisa que atribuem também muitas mulheres, que é do cuidado, né? Do formar, né? Da formação das pessoas, compete às mulheres, né? Então, eu muito pouco me reconheci como instrumentista no final da faculdade, embora eu tenha feito faculdade de violão, né? Tipo, violão... bacharelado em violão, né? Então, fui bem para essa área de dar aula, professora, dar aula em 1000 escolas, né? Porque quando a gente dá aula de música, a gente não dá muitas aulas na mesma escola, a gente trabalha em várias escolas, né? E abandonei essa questão de tocar. Quando eu fui seguir, assim, carreira acadêmica, fui fazer mestrado e tudo, eu descobri os grupos de samba femininos em São Paulo. Já tava aí há pelo menos uns 10 anos sem pôr a mão no violão, assim, assim, como performance, mas como educação mesmo, embora eu nunca tenha deixado de tocar e tudo mais. Sim. Então, na verdade, a minha trajetória como artista, assim, de me reconhecer como artista, violonista e ter um trabalho realmente de performance foi a partir do contato com as mulheres. Então, desde 2015, mais ou menos, eu trabalho só com grupos de mulheres em São Paulo, né? A minha relação com as mulheres aqui em São José, ela é bem mais recente, né? Foi mesmo a partir da pandemia que a gente fez o Cancioneiras, que a gente começou com Cena de Mulher, né? Mas, assim, a minha trajetória como artista, ela se confunde com esse encontro mesmo com esse nicho, né? De fazer música com mulheres, né? De reconhecer ali que é um espaço realmente de resistência, onde eu consegui realmente chegar em muitos lugares legais. Sim. Muitos lugares que, como artista, sei lá, 12 anos atrás, eu jamais imaginaria chegar, assim, em palcos importantes da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, assim, que eu, como artista, não imaginaria que eu pudesse chegar, mas que as mulheres, que né, de alguma forma, elas proporcionaram isso pra mim, assim. E não só como violonista, mas como diretora musical de importantes eventos. Vamos curtir um pouquinho, então, o som da Elô Ferreira. A cultura não para. Não para. Não para. Não para. A cultura não para. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Encoste essa porta que a nossa conversa não pode vazar. Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Siga nossas redes sociais. FCCR SJC. Então eu acho incrível a trajetória da Elô, porque ela é o oposto da minha. Uhum. Eu comecei cantando e eu só conhecia homens instrumentistas. Então eu sempre dependi dos homens instrumentistas. Já participei de projetos que tinha mulher, mas todas essas mulheres eram cantoras. Com raríssimas exceções eu conheci uma instrumentista. Então eu achei muito importante que a trajetória da Elô, ela se reconheceu como artista, porque ela já sempre foi, né? Sim. A partir do fortalecimento feminino. Então, a gente sempre levanta essa questão que a gente, enquanto mulher artista, a gente precisa tecer essa rede de fortalecimento entre mulheres.
Ela se reconheceu artista porque ela foi incentivada, ela foi acolhida por muitas mulheres, né? E a trajetória dela brilhou, enquanto eu tive grande dificuldade. Eu não quero nunca, assim, o feminismo não é contra o homem, né? Mas assim, quando a gente está no espaço deles, a gente tem pouca voz. Sim. Apesar de estar, né, no meu caso, estou com homens, eu tenho domínio do microfone, a fala é minha, mas dentro do mercado, para o público, eu que tenho poder ali, né? O público acha que é a cantora que tá mandando, mas no nosso meio ali, né, nos bastidores, a gente não tem voz. É o que o músico fala, é o que o diretor musical fala, eles têm um conhecimento musical, então eles deixam a gente invisibilizadas. Né? Eu demorei muito para ter a minha voz, para ter coragem de ter essa voz. E assim, as questões de machismo, misoginia e pequenas agressões acontecem nos ensaios constantemente, desde que o mundo é mundo. E a gente tenta transformar isso, né? A gente não quer ser mais do que ninguém, a gente quer o respeito, a gente quer o nosso lugar, né, de respeito. Isso que você falou sobre dificuldade, quando você, por exemplo, deu exemplo, você era cantora, mas toda a parte instrumental eram homens, e a produção tinha homens. Essa não ter uma representatividade lá dentro, não ver alguém como você lá dentro, também soma isso, né? Sim, a gente não tem coragem a gente não acha uma pessoa cúmplice para poder dividir a opinião, as dores, os medos, as inseguranças, né? Aí quando a gente encontra uma Elô, assim, né, junto no palco, então a gente corre para ela, tipo assim, o meu arranjo, eu pensei assim, assim, assado. Então ela que tenha todo o conhecimento do bacharelado de violão, conhecimento teórico, ela consegue falar de igual com os caras. Mas assim, eu penso, mesmo eu não tendo essa base teórica, eu tô no mercado há muito tempo, mesmo que eu não tivesse, eu acho que o respeito é a base de um trabalho. E isso não acontece quando, principalmente, eles chamam cantoras de canário, né? Tipo assim, você canta só, agora as ideias é com a gente, a estrutura do show é com a gente. Só que eu sou geminiana, eu sou falante, eu sou intrometida, então eu sempre tive probleminhas com as bandas, porque eu vou lá e bato de frente. E aí o que acontece com uma mulher que demonstra a sua opinião? A gente é chata, a gente dá piti, a gente é grossa, a gente, sabe? Quando um homem tem essa mesma postura que eu tenho, ele é assertivo, ele é respeitado, porque ele é uma pessoa que tem uma opinião, entendeu? Então eu tive muitos problemas com muitas bandas, muitos grupos, por ter esse gênio forte, por falar, por me posicionar. E aí, às vezes, a gente cansa, né? Muitas vezes eu me calei, chorei sozinha. Só que não precisa ser assim, né? Quando eu encontrei outras mulheres, eu percebi que muitas mulheres passam por isso. A gente não precisa passar por isso sozinha. A gente tem que se fortalecer. A gente tem que acolher a outra, fortalecer a outra. E no ato de acolher, a gente também é acolhido, porque a gente reconhece as nossas dores na nossa irmã, né? E isso, a gente se fortalece e bora aos poucos tirar o patriarcado do poder. Consegue mudar, né? Aos poucos vai mudando. Vamos conhecer um pouquinho, então, do trabalho da Cíntia? Voz do artista. Voz da cultura. Voz da arte. Voz da criatividade. Minha voz. Nossa voz. A nossa voz. Vozes da cultura. Speak low. Love is a spark. Lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is here, tomorrow is near, and always too soon. Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Siga! FCCR SJC. Vocês sentem que houve algum avanço no fortalecimento das mulheres dentro do cenário musical, com projetos, principalmente como o próprio Cena de Mulher? O que você acha, Lô? Eu sempre fico pensando nisso, porque, de fato, a sensação que eu tenho é que a minha rede de mulheres tem se fortalecido, né?
ultimamente, eu acho que bem ineditamente na minha trajetória musical, esse ano, homens começaram a me chamar pra tocar. Que eu acho assim... o que a gente não pode perder de vista é a gente não pode, não precisa sustentar esse modelo de fazer som apenas com mulheres para sempre. Eu espero que a gente consiga, em alguns anos, conseguir trabalhar paritariamente, assim, bandas mistas, cenários que condigam com a porcentagem de mulheres que tem no mundo e a porcentagem de homens que tem no mundo, né? Para que a gente olhe no cenário e a gente realmente se reconheça ali, não, tá ok, né? É porque é muito comum você olhar a maioria das bandas. Eu fiz uma pesquisa de Instagram, né? Apresentei no Sena. Fiz uma pesquisa olhando os principais casas de shows e bares de São José entre janeiro e fevereiro e fui anotando a agenda musical de cada um. Então eu encontrei um número assim que era assustador, era 79% das bandas nesses meses eram só de homens. E as bandas que eram mistas, que tinha mulher, a mulher estava no canto e tinha uma que era sozinha, se acompanhava no violão. Então é assim, é um cenário muito discrepante, né? Te interrompi, desculpa. Imagina, não me interrompeu, apenas complementou. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente tá numa bolha mesmo, né? E que isso isso não condiz, assim, com a consciência da maioria das pessoas, né? Porque, por exemplo, se você me perguntasse assim... vocês sofrem discriminação, vocês sofrem preconceito, a gente poderia até citar algumas coisas, sabe? Aquelas pequenas agressões, a gente poderia citar alguns momentos em que a gente realmente se sentiu discriminada e aquilo foi óbvio para todo mundo que estava vendo, a gente poderia citar. Mas eu acho que o que é mais nocivo pra gente, que é mulher na cultura e na música, é a invisibilização da mulher. É quando, assim, a tua consciência, ela tá tão naturalizado que são homens que executam essas funções, que não passa pela cabeça dos produtores ou das mulheres que querem fazer uma banda e aí querem fazer uma gig e aí só chamam homens para acompanhá-las, ou os homens mesmo, quando eles vão fazer bandas e eles só chamam homens, ou produtores culturais que às vezes chega um calhamaço de projetos assim, e ele só consegue enxergar aquilo que é feito por homens. Então, essa consciência, eu acho que é um processo muito lento da gente mudar. E assim, a gente tem a impressão que isso vai mudando porque a gente vai conhecendo outras mulheres e tudo mais. Mas eu acho que, no geral, a gente engatinha mesmo a passos lentos, né? E é só a gente ligar a TV e ver quantas mulheres ocupam aqueles lugares naquelas bandas e quais papéis que elas ocupam, né? Então, eu acho que a gente tá dando passos, mas eu acho que são ainda muito, muito locais, sabe? Muito na nossa bolha ainda, né? É engraçado você falar isso, porque vocês como artista falam desse lado, e eu, por exemplo, sou público, nesse caso. E como público, é muito engraçado como quando acontece isso a mulher não tá no canto, surpreende, porque a gente tá nem um pouco acostumado. Eu lembro que eu vi o show do Emicida recentemente, e a banda dele tem uma boa parte dos instrumentistas são mulheres. E eu falei, nossa, nunca tinha visto isso. Não tô nem um pouco acostumado a ver isso. Surpreende, né? Sim. Surpreende. Assim, falando um pouquinho do Sena, o que eu posso dizer sobre as nossas convidadas, né? A gente, no primeiro Sena de Mulher, era tudo experiência pra gente, foi a Maísa Ohashi, que foi a nossa convidada. E a gente criou um grupo de WhatsApp, nós três, pra discutir os detalhes de como vai ser feito, a gente construir junto ali aquela narrativa do primeiro e tal. E aí acabou, a gente teria a próxima convidada.
Aí pensamos juntas assim, gente, o nosso objetivo é uma rede de apoio, né? Então, o que aconteceu com o nosso grupo de WhatsApp? Todas as convidadas entram lá e ficam. Porque aquilo lá nos fortalece. Lá a gente se divulga, lá a gente levanta algumas questões. Então, assim, todas as mulheres maravilhosas que já passaram pelo Cena de Mulher estão com a gente, assim, em contato. A gente continua conversando e eu acho que é esse o nosso objetivo. Então, por isso a gente vê a nossa bolha melhorar, né? Sim. O nosso mundinho melhorar. Mas, assim, na esfera maior, é a passos muito lentos. Sim. E a gente agradece muito a Fundação por essa oportunidade, porque é um tema muito relevante. Sim. E que causa ainda muita estranheza nas pessoas, Sim. né? Por que elas estão falando de feminismo com música? O que tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Né? Voltando nesse assunto do show Amarelo, né? Do Emicida. Lindo, né? Lindo. Que é uma proposta incrível. Pra mim, eu já tô num ponto, né? Como se eu já estivesse em algum lugar. Mas assim, ultimamente, quando eu olho pra uma banda e é tudo homem, todo mundo é homem lá, eu já acho demodê, sabe? Já acho fora do... Eu fico pensando, nossa, que época que essa pessoa vive, assim, né? Porque, assim, a gente tem que saber o que é uma banda. É claro que uma banda, ela não vai desfazer a banda que é só de homem por causa que tem que pôr mulher. Ou vai, não sei. Jogar aí, né, pra ver se a pessoa se toca. Mas eu não tô falando isso. Eu tô falando assim, que tem várias formas de você fortalecer o cenário. E não é fortalecer as mulheres, porque as mulheres não precisam de fortalecimento. As mulheres estão aí há muito tempo e elas são muito fortes, né? Eu digo assim, de você tornar o cenário menos desigual. Tem várias formas de você fazer. Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é olhar pra playlist delas, né? Porque assim, a gente... É incrível, eu fiquei sabendo... O ano passado eu fui fazer um festival. Chama Cena... Cena não. Elas em Cena. Que promove encontros inusitados entre artistas, né? O que eu participei juntou Glória Bonfim, do Rio de Janeiro, com Nega Duda. E nesse Elas em Cena, eu fiquei sabendo que os algoritmos, por exemplo, eles são machistas. Que a probabilidade do algoritmo indicar pra você uma música de um homem é muito maior do que indicar de uma mulher. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber na minha playlist, quantas músicas são de mulher aqui? Porcentagem, né, de homem e mulher. Dessas músicas, quantas são de compositoras mulheres? Quantas mulheres estão narrando, assim, a sua história em primeira pessoa, né? Quantas instrumentistas tem aqui, né? Isso, assim, a gente falando só de playlist, que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Que é uma coisa que não tá na mão de um produtor, não tá na mão de um instrumentista, de um guigueiro, de quem tá montando uma gig pra trabalhar. Falando de pessoas, assim, que só escutam música, né? Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer pra fortalecer, né? E eu acho que tem essa questão. Quando você vai montar o Emicida, por exemplo, né? Que fez essa banda incrível, que a maioria é mulher, né? Tem a Sivuca, que é incrível tocando, né? Assim, tipo, tem várias formas. Você pode criar um projeto novo, né? Que ele, na primeira oportunidade que teve de criar um projeto novo, ele colocou essa galera pra tocar. Tem você abrir uma cadeira na sua banda, né? Colocar um instrumento novo. E assim, às vezes você tem que abrir várias concessões, muitas concessões, diminuir cachê. Diminuir a sua expectativa, porque as mulheres, elas estão desprofissionalizadas musicalmente. Primeiro que elas não se reconhecem como instrumentistas, não se reconhecem como musicistas. Então, assim, diminuir... Tem a insegurança também, Sim, né? Exatamente. Já participei de bandas, assim, que colocaram uma mulher... Assim, às vezes o contratante, né? Geralmente... Empresas privadas, né? Estão indo na modinha, estão usando essas pautas sociais, né? Que agora estão aparecendo, né? Como feminismo, questões de raça e de gênero. Então, colocam projetos pra gente incluir
só pra empresa aparecer, né? É marketing total. Marketing. Então, me pediram pra... não, eu preciso de uma banda que tenha você cantando. Pode ter homem, mas eu preciso de pelo menos uma instrumentista. O que acontece? Essa pessoa que é a instrumentista que eu convidei, ela é não era você, amor. Não. Era uma outra. Super estudada, lia partitura, maravilhosa, talentosíssima, mas ela se viu numa banda em que os homens eram instrumentistas ali, estavam acostumados com o meu trabalho, ela ficou insegura. Bateu aquela, né? Ela se intimidou, então ela cometeu pequenos erros musicais que pra mim passou super, mas o que acontece? O homem já olha tipo, não admite, as pessoas não admitem que a mulher erre, né? Agora quando o homem erra, beleza, né? Ele tava num dia ruim, a mulher não pode errar. Pra tudo, né? Pra tudo. Da música, então imagina, a menina chegou lá assustada com um repertório que ela não conhecia, ela fez um milagre com o repertório que ela não conhecia, sabe? E ela se sentiu intimidada, eu tenho certeza. Eu fiz o máximo pra poder acolher. O máximo, sabe? Então é uma situação difícil, né? Então, às vezes baixar um pouco as expectativas, tá aberto para novas sonoridades, Sim. né? Que as mulheres não necessariamente têm que tocar igual os homens, né? Tem mulheres incríveis, tem mulheres medianas, tem mulheres aprendizes de música, assim como tem homens ótimos, homens medianos, né? E a gente às vezes só consegue tolerar as mulheres incríveis musicalmente, né? Enquanto a gente tolera muito bem homens medianos que não, né? Então, realmente esse é uma trabalho... questão de narrativa, né? Exatamente. Desde que o mundo é mundo, o homem tá no poder e a mulher tá nos cuidados, né? Como você falou. Então, a gente tem que... Quando eu comecei a pensar, né, nesses assuntos e voltar o meu olhar pro ativismo feminista, eu comecei a me dar esse mal-estar, esses abismos de olhar para bandas e falar, gente, olhar para uma agenda cultural, uma agenda de uma programação de cultura e só reconhecer homem, dá um abismo, dá um vazio. Mal-estar. Um mal-estar. Mas é o meu olhar que mudou, não foi, né? É o meu olhar que mudou. O olhar das pessoas continua o mesmo. Isso que vocês falaram, inclusive, a Tulipa Ruiz, quando ela veio no Bar de Quinta, recentemente, aqui na Fundação, ela comentou que ela tem falado não pra todos os festivais que quando chega o line-up, ela vê que só tem homem. E ela até falou lá no palco, galera, Deus disso, né? Já passou desse tempo. E, inclusive, o próprio Lollapalooza esse ano foi muito criticado por causa disso, por ter, acho que, 68 bandas, e pouquíssimos artistas eram femininos, pouquíssimos. É um cenário... Quando a gente começa a mudar o olhar, né? A gente fica assustado realmente. Eu acho que, assim, é passinho de formiga, mas o que a gente pode fazer? A Elo, ela fez um workshop maravilhoso, um projeto cultural. Eu fiz um projeto cultural, né, a partir desse olhar, né, falando, eu não vou mandar embora os meninos da minha banda que trabalham comigo frequentemente. Então, eu criei um projeto cultural para incluir mulheres. Né? E tinha mulher não só no canto como na composição, tinha mulher na produção, tinha mulher no cenário, tinha mulher na fotografia, na filmagem, tinha mulher em várias cadeiras, em várias competências, né? E no final desse projeto cultural a gente entregou workshops para fortalecer mulheres que querem trabalhar com música. E a Elo entregou um workshop que eu achei muito bacana, que ela falou sobre 6 maneiras de fortalecer as mulheres no mercado musical, né? E com ações simples. Uma das coisas foi sobre a playlist, né? Exatamente. A outra foi sobre o algoritmo, o que a gente faz, né? Prestar atenção nisso. Fala aí, Elo. Então, eu acho que tem essas questões mais práticas, assim, pro público geral, né? Obviamente, o alcance disso é ínfimo, né? Eu realmente acho que problemas estruturais tão graves a gente resolve com políticas públicas, tá? Porque é no público que a gente resolve problemas públicos generalizados e estruturais, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa pressão sempre, participar de comissões, engajar-se em todos os sistemas culturais possíveis da sua cidade, do seu bairro, cobrar isso, né, do poder público, né?
E tem essa questão, né, de quando você é aquela pessoa que tem o poder de fazer uma programação de um festival, por exemplo, de fazer a direção musical de uma banda, escolher instrumentistas para essa banda, né? Como é que a gente pensa esse cenário, né? Eu acho que a primeira revolução que a gente precisa fazer, né, é uma revolução realmente de sentidos, né? Não é uma revolução exatamente prática. A gente precisa começar a perceber essas questões, né? Tão naturalizadas, tão enraizadas, né? Mudar o nosso olhar, mudar o nosso ouvir, né? Mudar como a gente percebe quando uma cantora ou como uma compositora está narrando a sua história em primeira pessoa, no caso de composições próprias, no caso das cantautoras, né? Então eu acho que essa revolução pessoal, ela é importante, mas que ela tem que ter um impacto que alcance mais pessoas. Aí a gente vem com o poder público, né? Que aí a gente vem com a fundação, que tem várias frentes para combater essa desigualdade, né? Na pandemia, por exemplo, eu tive um projeto aprovado, consegui alguns espaços, né? Que eu acho que também é resultado de políticas públicas recentemente aplicadas. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Tanto de gênero, de raça e tudo mais. Eu acho que a gente tem avançado nesse sentido na nossa cidade. Eu acho que as mulheres precisam colar junto, né? Aparecer, né? Eu acho que uma coisa muito interessante do Cena de Mulher é que quando a gente se expõe minimamente, assim, as mulheres, muitas mulheres me procuraram, por exemplo, para contar suas histórias, inclusive de ser invisibilizada, né? De não se reconhecer como artista, por exemplo. De ter um som lindo, de ter uma voz linda, de tocar um violão lindo, de fazer várias coisas lindas, mas tá ali dando aulinha, sim, que é muito legal. Eu dou aula também, dou trocentas aulas por semana, mas assim, a gente é artista. E muitas vezes falam pra gente assim que é muito difícil ser artista. Ai, deve ser muito difícil ser artista, né? Ai, deve ser um sofrimento. O sofrimento é você não ser. Quando você é artista, o sofrimento é você não poder fazer sua arte, né? Então... E não se sentir confortável sendo. Exatamente. De você não se sentir gente fazendo, né? De você se sentir desumanizado nesse processo. E é o que muitas mulheres têm que passar, porque elas realmente, às vezes, são um pedaço de carne numa banda. São as únicas da banda que realmente precisam fazer maquiagem, pôr um short pra cantar. Enquanto os homens mal tomam banho, às vezes pra tocar. E as mulheres, elas precisam fazer maquiagem, elas precisam estar com o cabelo ok, elas precisam estar com o corpo ok, elas precisam mostrar uma certa parte do corpo. E assim, pode mostrar o que você quiser, mas assim, desde que ela queira, né? Que não seja uma imposição, né? Porque nada disso é exigido dos homens, né? É verdade. E o mais interessante pra mim no Cena de Mulher foi quando eu comecei a voltar o meu olhar, né? Eu achava que eu não conhecia ninguém. Pouquíssimas instrumentistas e elas vão brotando, né? Isso ela me falou. A gente vai conhecer muitas mulheres, a gente vai trazer muita gente bacana pro Cena de Mulher. Então a gente já levou Helena Xavier no piano, né? Compositora incrível que tem um trabalho de jazz com estilos brasileiros, ritmos brasileiros, e ela tem uma leitura muito sensível sobre a música instrumental. A gente levou Mirella Costa. Mirella Costa é um sonho. Ela é a voz, ela é a presença, ela é a música, né? E pensar que todas essas mulheres estavam na nossa cidade, né? Todas as mulheres na nossa cidade, né? Quem mais a gente levou? Lud Mazzucati, que tem uma história maravilhosa. Me fez chorar no Cena de Mulher, que ela me contou que teve uma situação em que eu inspirei ela sem que eu soubesse. Eu dei uma força, assim, eu acolhi, assim, no momento, e aquilo tomou uma proporção pra ela que fortaleceu. Então, imagina, ela me falar isso no Cena de Mulher, que é sobre isso, a gente chorou no palco. Foi a coisa mais linda do mundo. A gente levou a Bruna Prado, maravilhosa, que tem
um conhecimento profundo sobre a mulher inserida no mercado musical. Ela deu uma aula pra gente de conhecimento. A gente levou também Andréia Reis na bateria. Gente, o poder de ver uma mulher tocando bateria ali, ao vivo, sabe? A gente não vê isso sempre, com frequência. E quando a gente vê, a gente se espanta. Mas a gente não tem que se espantar, é uma coisa natural. Natural, exatamente. Né? O baterista, ele precisa do quê? De estudo, de braço, de perna, de conhecimento. Então, por que uma mulher não pode estar nesse espaço? Exatamente. A Andréia me causou um abismo, porque... eu falei, a gente é capaz de qualquer coisa, gente. Maria O, compositora maravilhosa também, que tem uma sensibilidade ímpar na composição. E por aí vai, a gente quer sempre trazer mulheres com diferentes competências para mostrar que a gente é capaz de qualquer função nesse mercado. Exatamente. Né? Qualquer função, a gente é capaz. Com certeza. Falando um pouquinho da recepção de público, que é um fator bem determinante no mundo da música. Qual que é a percepção de vocês em relação à recepção do público com artistas homens e artistas mulheres? Que pergunta, né? Difícil, né, mulher? É difícil. Você tá falando do cenário aqui do Vale do Paraíba? Ou geral? No âmbito nacional. No âmbito nacional, local. E gênero também, porque é bem comum a gente ver o pop e as mulheres terem bastante espaço como cantoras na frente, né, e tal. E como que vocês veem a recepção do público? Eu acho que é exatamente isso. A mulher, ela tem o papel, assim, na grande mídia como a cantora. Sim, né? a vocal. E ultimamente, a cantora que rebola, a cantora que entrega o corpo como objeto. Nada contra, que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Se ela quer fazer isso, beleza. O problema é ser obrigado. O problema é seu. Ela pode até tatuar o tororó, igual tá na mídia aí. Mas, o problema é a indústria enxergar a mulher só como isso. A indústria não enxergar, as compositoras não enxergar a instrumentista, não enxergar aquela cantora intimista. Aquela cantora que faz música vestida, sabe? E que é a voz e a letra e a composição. Cadê o espaço dessa mulher no mercado? Tem que ter voz. Eu não tô enxergando. Você tá enxergando? Tem que ter voz pra todos os tipos de talento, né? Sim. Agora, um homem, ele é respeitado quando ele tá, né, fazendo o trabalho dele. Ele tá lá, né? Ele tá vestido, é a voz dele, é a composição dele que tá em voga, que tá sendo respeitada. E eu não enxergo isso muito quando é mulher. Eu acho que a gente tá numa época de fetichização mesmo desse rolê feminista na música. Então, a gente encontra até com alguma facilidade. Por exemplo, eu tô bastante no rolê do samba, assim. É muito comum você ver bastante CD sendo gravado por grupos femininos, né? E assim, uma receptividade bastante grande, né? Mas eu volto nessa questão. Eu acho que ainda no lugar do fetiche, porque você fala assim, eu vou lá num rolê que só tem mulher tocando. Um rolê diferente. Num rolê diferente. E na verdade a gente... como incomum, né? Porque se você põe nesse lugar do incomum, já revela o quão isso não é natural, né? O que queremos, né? O que reivindicamos. É assim, é que, na verdade, todos os espaços sejam ocupados pelas mulheres de maneira natural e sem uma... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu domino o instrumento? Sim. Eu sou uma virtuose? Não. Mas assim, não é incomum eu sair do palco e assim, vir um monte de gente. Nossa, você arrasa. Você é incrível. Nossa, você é incrível. Porque assim, isso é um certo exagero. Porque eu sei que se eu fosse homem descendo do palco depois de tocar, não teria isso assim, né? Não tem isso. O meu marido, por exemplo, ele é do jazz. Ele toca numa velocidade muito maior que a minha, uma musicalidade assim tão boa quanto a minha. Ele tem, nossa, ele arrasa, ele destrói aquele instrumento, né?
Mas assim, não é comum ele terminar um show e vir um monte de gente. Nossa, você é incrível, você é o melhor. Você, É porque é natural, né? Porque é natural, entende? Então, assim, as mulheres, elas precisam ocupar esses espaços com a mesma naturalidade que os homens ocupam. Isso vai demorar muito, mas é o que de fato a gente quer, né? Que isso não seja visto como uma coisa Extraordinária, assim, extraordinária, né? Uma mulher tocando percussão muito bem. Não, a gente toca percussão muito bem, não é de hoje. Né? Na verdade, a gente só não era vista. Talvez você esteja abrindo o seu olhar agora. Mas a gente já tá aí há muito tempo, tocando muito bem uma percussão, tocando muito bem um violão. Compondo. Produzindo. E assim vai, a gente tem competência pra tudo. Exatamente. Eu acho que essa é a reivindicação, né? É claro que a gente reivindica pra quem isso, né? A gente não tem pra quem exatamente reivindicar, a gente tem a luta, né? A gente se junta umas com as outras e a gente vai à luta, né? Porque a gente ainda tá num momento que a gente ainda é um fetiche, né? A gente não é normalizada ainda, mas... Eu gosto de uma coisa que a Elo fala, que só o ato de a gente tá fazendo, a gente tá se apresentando, tá buscando, já é uma resistência, né? Já é um ato de resistência. Sim, com certeza. Pode ser pequeno pra mudar o mundo, mas a gente tá praticando, né? A parte de vocês, né? Exatamente. E mesmo as mulheres que não têm nenhuma consciência sobre essa questão do machismo, mesmo as mulheres que não se reconhecem como feministas, mesmo as mulheres, se tem uma mulher nessa cidade que tá fazendo arte, pode ter certeza que ela é uma mulher que tá, com certeza, praticando as nossas lutas. Elas são as mesmas lutas, né? Porque o fato dela tá fazendo aquilo ali, ela já teve que lutar sobre uma estrutura, né? Contra uma estrutura muito forte, né? Sim. Patriarcal, assim, que confere às mulheres algumas funções só. E dentro delas não tá ser artista. Vocês têm alguns nomes, assim, de artistas precursoras desse movimento, aqui no Brasil mesmo, que tenham fortalecido a cena da mulher na música? Que vocês podem contar pra gente? Tem bastante, né? Mas, poxa, eu acho que eu cheguei nisso, primeiro, né, pelo olhar político, né? E aí fui me identificando com algumas artistas. E daí fui estudar. Né? Porque a gente tem que estudar essa situação. A gente tem que estudar o sistema patriarcal vigente para entender. A gente tem que estudar sobre os feminismos. Né? Então, eu tenho 1 milhão de livros maravilhosos para indicar para as mulheres e para os homens que querem mudar e desconstruir. Mas eu acho que eu fui encontrando Zélia Duncan, Ana Canhas, Cel, Rita Lee... Né? A Elis Regina, ela já tinha falas maravilhosas. Sim. Ela já tinha uma consciência, né? Ela era fora do tempo dela, né? E ela gravava muitas mulheres. Sim. Né? Fátima Guedes, ela gravou Sueli Costa, que são compositoras que gravou a Joyce, né? Que são compositoras que hoje a gente fala assim, nossa, essas compositoras são incríveis. Quem gravou? Elis gravou. Com certeza, todas Elis elas. Fez aparecer, né? Ela lançou esses compositores. Ela usou muito bem esse espaço de poder que a gente estava conversando, né? Quando você tem que gravar um disco, quantos homens compositores você põe no seu disco, quantas mulheres são, e a Elis já fazia isso há bastante tempo. Na área de instrumental, assim, bem particularmente no violão, e bem especificamente ainda no samba, né? Tem uma mulher incrível que é a Rosinha de Valença, que ela tem esse nome porque ela é de Valença, uma cidade do Rio de Janeiro. E ela, se você for ver os discos do Martinho da Vila, por exemplo, da década de 80... a maior parte deles tem a Rosinha de Valença tocando violão. E assim, não era só uma violonista que fazia o seu som, né? Não, ela realmente ela era reivindicada para essas gravações, porque as gravações, por serem um espaço que você precisa de muita técnica, precisa ser muito ágil e precisa ser muito... né, assim, papum, fazer de vez, porque tudo no estúdio custa dinheiro, vocês sabem disso? Então eu acho muito incrível que ela esteja
nesse papel. Porque, assim, é muito raro você ter... Hoje, por exemplo, no mercado do samba... Até quando mulheres vão gravar seus discos, elas chamam homens pra gravar. Uhum. Esse ano eu fiz um disco com o Dona da Rua, que é o meu grupo de samba, e a gente fez questão de só colocar mulheres no estúdio, só, em todas as funções, né? Porque a gente entende também que aquele espaço de gravação, que é o espaço que fica pra posteridade, a gente que gosta de música, né, que nem vocês trouxeram o DJ Goulart aqui, né, ele é um cara que sabe todas as fichas técnicas de todas as gravações do mundo, ele é muito incrível, né, um beijo pro Goulart. Tem essa questão, né, fica o nome das pessoas lá. E quantos nomes ficam de homens e nenhum de mulheres, né? E o da Rosinha de Valença tá lá, assim, registrado em todos esses discos, não só do Martinho, mas da Alessi Brandão, tem várias gravações com ela. Poderia citar também a incrível Alessi Brandão, que é uma mulher que eu tinha medo quando eu era pequena, quando ela aparecia na TV. Por que você tinha medo? Por causa do racismo. Olha... Porque eu não me reconhecia como uma menina negra, né? E ver uma mulher na televisão cantando do jeito que ela canta, falando das coisas que ela fala, pra mim me assustava. Olha, né? só. Mas a narrativa que a gente estava acostumado. É uma narrativa racista, né? A gente tem... hoje eu tenho plena consciência que o meu medo da Alessi Brandão, quando ela chegava na TV e eu era pequena e eu saía da TV e me escondia, é por causa do racismo, né? E hoje é uma mulher que eu já tive a oportunidade de tocar junto, que eu admiro pelo que ela é, politicamente, socialmente, eu acho ela incrível e musicalmente também. Ela tem sambas incríveis, memoráveis. Fala do Dona da Rua, posso? Claro. Ela tem esse grupo Dona da Rua, elas fazem o samba revolução, gente, né? Elas falam o tempo todo da resistência, o assunto é esse, só tem mulher, né? Então é a resistência da gente estar ocupando esses lugares que habitualmente a gente normalizou que é só do homem. O Dona da Rua, inclusive, estava na programação do Mês da Mulher aqui da Fundação. Exato, exato. Sim, foi um show foi lindo. Foi 2 shows sensacionais seguidos. Sim, a gente tocou a gente fez o encerramento do Festival Cancioneiras com o show Donas do Samba, que a gente trouxe só composições femininas de samba. E foi no Teatro Municipal, foi com a Mirella Costa, que é incrível, uma cantora aqui de São José, que mora aqui em São José, que é incrível. E a gente fez também o Samba Revolução, que é o show Samba Revolução, que são só músicas autorais. A maioria da Lívia Barros, que é uma cantora de Mogi das Cruzes, que ela realmente, ela concentra nela todas as nossas dores, assim. A gente sorri por causa que a Lívia sofre com essas músicas. Porque realmente ela consegue trazer pra poesia, pra música, várias dessas coisas que a gente não consegue nomear, que às vezes a gente só consegue captar que aquilo foi um ato discriminador pra gente, né? Então esse show foi no Vicente Naranho. Esse show foi no Vicente Naranho. A gente tem feito bastante o Samba Revolução, que é o nome do CD, né? A gente entende como Samba Revolução um jeito dessa mudança de olhar mesmo, né? Não só da mulher pegar um pandeiro, um violão e fazer um samba, mas também de trazer a narrativa das mulheres para esse lugar. O samba sempre foi revolução, né? A gente não tá inventando a roda, né? O samba sempre foi espaço de revolução e resistência, mas eu acho que ele também foi um lugar, por causa do machismo, que perpetuou muitas práticas, inclusive vexatórias contra a mulher, né? Contra o corpo da mulher, colocando mulheres sempre ao redor disso, fora da roda, né? Sim. Como aquelas que fazem o corinho, aquelas que puxam na palma da mão, aquelas que vão fazer a feijoada, né? Aquelas que dançam. Aquelas que dançam, mas nunca aquelas que sentam na roda e realmente mandam um recado, né? Então é nesse sentido. E a gente tá gravando nosso primeiro disco, deve sair em novembro. O lançamento será
em São José dos Campos, senhoras e senhores. A gente não tem data ainda, mas a gente já sabe que vai ser em novembro. Vai ser no Teatro Municipal de São José, já tá confirmado. Uau! E vai ser muito lindo, assim. Eu queria também falar que o nosso projeto Cantautoras, a gente formou um coletivo de compositoras e instrumentistas. A nossa diretora musical é a Elô. A gente passou num PROAC, fez um projeto maravilhoso e a gente segue juntas, né? Então, e a gente passou aqui no edital da Fundação Cultural para virada SP, que vai acontecer no segundo semestre, sem data ainda. Spoiler da virada já. Spoiler a gente da não virada. sabia, a gente não sabia. A gente tá muito, muito, muito feliz de ter passado, né? E vai ser o nosso primeiro show presencial. Os nossos shows foram sempre pelo canal do YouTube Cantautoras do Vale. Quem quiser, confere lá, Cantautoras do Vale. Que legal. Tá muito lindo. Que legal, muito parabéns. lindo. Parabéns. Realmente. A gente tenta fortalecer a mulherada daqui da região, né, Lu? Na luta, né? Meninas, o projeto Cena de Mulher é um projeto que a Fundação deu o protagonismo a vocês de cuidar de um assunto tão importante como esse. Como vocês se sentem com essa responsabilidade de tocar, de comandar esse projeto? É uma grande responsabilidade. Primeiro, eu me sinto honrada. E assim, como mulher, né? No começo eu me questionei muito. Será que eu vou ser capaz? Olha a gente já se auto-sabotando a partir da narrativa do patriarcado. Será que eu vou ser capaz de... Primeiro que eu nunca fui apresentadora, né? Eu sou uma cantora que se tornou produtora cultural. Eu tinha dificuldade de falar que eu sou produtora cultural. E aí me tornei apresentadora. Então eu tava em lugares, pra mim, que é de desconforto, esse destaque de falar, de ter essa oportunidade de escolher as mulheres, né, fazer a curadoria e ainda levantar todos os assuntos e me fazer coerente. Então eu levantei todas essas inseguranças na minha cabeça, né? Então eu me sinto honrada por esse lugar de fala, por esse espaço. E eu junto com a Elô, eu tento construir essa relação toda com a Elô. Elô, nesse Cena de Mulher, que tal a gente falar sobre isso? A gente gosta de levar dados estatísticos, porque assim, contra os dados, contra os fatos, não existe argumentos, né? Sim. Né? Senão, assim, a gente pode falar assim, lá vem aquelas feministas de novo com um monte de mimimi. Não é sobre isso. A gente tá falando assim, a gente traz dados da ONU, a gente traz dados estatísticos da UBC, né? União dos Compositores do Brasil, falando sobre a discriminação da mulher na música, a gente traz dados de feminicídio, né, Lô? Então a gente discute qual pauta a gente vai levantar em cada Cena de Mulher e sobre as convidadas, o que é confortável para cada convidada falar ou não. Porque às vezes aquela convidada sofreu agressões, a gente sempre sofre dificuldades, né? Sim. Então a gente procura conversar antes com todas as convidadas o que ela vai se sentir confortável de levantar, né? Porque é um lugar para ela ter a voz, para ela divulgar seu trabalho, para ela poder também reclamar, poder se expor ali ou não, né? Pra ela se sentir confortável. A gente tem que se sentir confortável onde a gente tá. Sim. Então eu enxergo como uma grande responsabilidade. Né, que eu não quis suportar essa responsabilidade sozinha. Eu quis dividir com uma pessoa que eu admiro e que tem uma bagagem de conhecimento nesse assunto que me acrescenta e me fortalece muito. E eu acho que quando a gente tem um grande desafio, a gente não tem que passar pelos desafios, nem por vitórias, nem por dificuldades sozinha. A gente tem mulheres juntas, né? A gente tem que... Vamos junto, que junto é mais fácil. Junto a gente divide as dores, a gente também divide vitórias, a gente soma. É dividindo que a gente soma força. Então eu dividi essa responsabilidade com uma pessoa que eu admiro, que é a Elô. Vai, eu falei muito. Eu fico sem graça porque a Cintia, ela sempre levanta a minha bola, assim, né? E assim, a gente como não é... Mas é real. É um amor real. Ela é uma inspiração pra mim. É muito... eu fico realmente muito emocionada, assim,
de estar com a Cíntia e é uma pessoa pra fora, assim, né? Eu sou mais durona. É assim, eu sou muito amorzinho, eu cobro o amor dela. Eu tô com saudade, eu abraço, eu falo que eu... E a Elo, ela é um tipo mais reservado, mais durão. Não então, encosta em mim. eu causo essa estranheza nela, né, Elo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É recíproco, mas não com o mesmo formato. No mesmo formato, que a gente vai aprendendo também essa convivência, né? De mulheres com trajetórias muito diferentes, né? Convivências sobre amizade e amor muito diferentes, né? Uhum. E que a gente vai aprendendo umas com as outras, né? E a Cíntia, pra mim, é muito importante nesse sentido, porque ela é uma pessoa que me ensina muito como fazer junto, né? Uhum. Isso é muito, muito lindo, assim, muito importante pra mim. Eu acho que o maior desafio pra mim no Sena eu gosto muito de debater esse assunto. Pra mim é uma coisa assim que nem tomar café da manhã, né? Eu levanto e acordo pensando sobre isso. Isso pra mim, tipo, a hora que eu vou pro palco e a gente tem que debater esses assuntos, isso soa como uma conversa de café mesmo. Uhum. Isso pra mim é muito, assim, é um lugar que eu quero estar, assim, né? Eu acho que é por isso que o Sena tem esse formato de sofá, de sala, né? Pra que a gente se sinta à vontade de estar na sala de uma amiga debatendo sobre isso, né? Exatamente. A gente, isso não significa que a gente acerte sempre, que a gente fale tudo coerentemente. A gente tá num processo de aprendizado, né? É tudo ao vivo, né, gente? É tudo ao vivo. É bom que, assim, quando o público não é tão grande, a gente não tem tanto medo de ser cancelado, né, Cíntia? Mas, assim, eu acho que a gente tá sempre na luta. Eu acho que a gente se expor pra fazer esse trabalho é uma responsabilidade muito grande. Aquele material vai estar lá pra sempre. Uhum. Então, assim, a gente vai ficar datada, né? Sim. Porque a gente tá falando sobre a nossa realidade, mas assim, eu sinto de coração que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode fazer agora. Pra mim, o desafio maior talvez seja musical, né? Porque eu sou formada numa linha musical que é muito assim, né? Que a educação musical ela é muito baseada, né, naquele conservatório de Paris, né? Sim. Que é super assim, você tem que tocar um instrumento 8 horas por dia, tem que detonar esse instrumento, não pode tocar todos os estilos, você tem que tocar um estilo só e ser o melhor nisso. E né? já eu coloquei ela pra acompanhar as cantoras ou compositoras instrumentistas de qualquer estilo musical. Exatamente. Então, ela acompanhou a Andréia Reis no rock and roll, ela tocou a guitarra com distorção. Eu achei o máximo aquilo. Eu achei sensacional. Exatamente. Eu acho que isso é um aprendizado pra mim, assim, estar em contato com essas mulheres, aprender com elas, né? Aprender não só o repertório delas, assim, mas a bagagem musical que elas trazem, pra mim é muito importante. Tenho aprendido a não me cobrar excelência o tempo inteiro, né? Que é uma coisa que a gente, como mulher instrumentista, se a gente quiser ter algum espaço, a gente se cobra. Mas eu acho que qualquer mulher em qualquer profissão, né? Pra gente ser vista, a gente tem que ser excelente. Realmente. Né? Então, de fato, eu acho que tem sido um dos maiores aprendizados é que não comprometer a minha saúde mental por causa do meu trabalho musical, né? Que eu acho que homem nenhum tem essa preocupação. Eu também não vou ter, né? De ser excelente, de não errar nunca, de não, sabe? E assim, eu acho que eu tenho aprendido isso de fato com as mulheres, né? Com essa troca, com essa vivência de estilos totalmente diferentes. Tocar reggae, tocar funk, tocar guitarra, tocar percussão. Nossa, com a Lud, mas o Kátia, ela mandou um soul music. Aí eu falei, nossa, que swing, Elô! Sabe? Aí a gente tá descobrindo uma outra instrumentista ali. Que eu tô assim, eu já sabia que você tocava bem, mas assim, te ver abraçando outros estilos é muito legal. É muito pra bacana. mim é uma novidade também, é importante. Eu acho que
faz parte, né? E sabe do outra processo. coisa que pra mim o Sena tá sendo muito importante? Por ter essa responsabilidade, eu comecei a estudar freneticamente sobre os feminismos. Eu comprei, assim, uma pilha de livros de autoras importantíssimas, né, do ativismo feminista, que tá me abrindo um leque, tá me causando muito espanto, né? Tem hora que eu leio e fico com raiva. Eu gosto muito... Eu descobri a Nicole Aum, que ela tem um livro chamado Nomear para Combater. Então a gente precisa nomear as agressões, nomear as coisas, né, que acontecem, pra gente conseguir combater o patriarcado. Então o Sena me possibilitou me aprofundar, a entender as outras mulheres e também a resgatar, né, as pioneiras nesses assuntos, né, como, sei lá, Bell Hooks, a Simone de Beauvoir. Então a gente vai descobrindo, né, que é um movimento que veio de lá de trás e cada hora tá indo para uma pauta. E agora a gente tá no momento que a gente tá cruzando as pautas sociais. A gente não consegue pensar mais no feminismo branco. A gente precisa ver o feminismo que tá falando sobre a pauta racial, a gente precisa, né, da pauta dos PCDs e uma série de coisas da sociedade também. Pensar também nas mulheres que estão inseridas no LGBTQIA+, né? A gente tem que incluir elas na pauta feminista. Eu já vi feministas dizendo que, essas não são feministas, não, a gente não considera elas mulheres. Cara, então eu não estou sendo feminista, a gente tem que cruzar essas pautas que elas são importantes. Então, eu agradeço a Fundação pela oportunidade, porque eu estou procurando entender, não só a dona da verdade, eu tenho muita dúvida, eu tenho muito questionamento, e a gente se aprofunda nisso, a gente fica com uma sensação de impotência diante da sociedade patriarcal capitalista. A gente está num sistema que é muito difícil a gente mudar assim, né? É passinhos por passinhos. Bom, Elô, Cíntia, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi uma aula isso aqui, de verdade. Eu queria que vocês deixassem um convite para quem nunca viu o Cena de Mulher ir lá assistir, né? Transmitido no YouTube e tem também presencialmente no Cine Teatro Benedito Alves. Por favor, façam um convite. Gente, o Cena de Mulher acontece na terceira semana, toda terceira semana do mês, né, Elô? Isso. Quarta-feira, 8 horas da noite. É transmitido pelo YouTube da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, mas as portas do Cine Teatro Benedito Alves estão abertas para receber vocês. E a gente gostaria muito de ter mulheres, homens, todo mundo lá com a gente, sabe? Porque a gente divulga mulheres incríveis e a gente levanta assuntos muito relevantes. Exatamente. Venham assistir esse show ao vivo também, né? Acho que fica esse convite. A gente passou... E não é só papo, né, Elô? Não. É música também. Tem som também, né? Te interrompi de novo, fala. É isso mesmo. Não, é que a gente já viu tanta live, né? Assim, nesse período de pandemia. E é uma coisa que realmente, se você tá em casa, você pode ver. Mas assim, venha pro teatro também. É legal vai ser ir uma até lá, honra. né? É legal. Com certeza. É legal. Teatro super gostoso pra gente. E se não fazer pode um ir, som. interage lá no chat. A gente fica feliz de saber que, né, que vocês foram inspirados, tocados ou tiveram uma dúvida. Ou até mesmo crítica, né? A gente quer melhorar, a gente quer entregar pra vocês esse mundo da música feminino aqui, da cena do Vale. Bom, muito obrigado por essa conversa. De verdade, foi um prazer receber vocês aqui. Muito sucesso no Cena de Mulher. Tomara que cada vez mais tenha mais gente interessada nisso e que quem assistir isso aqui se sinta inspirado a ir até lá participar. Muito obrigado mais uma vez, então, meninas, pela aula, pelo podcast e muito sucesso sempre pro Cena de Mulher. A gente deseja também muito sucesso pro Vozes da Cultura. São os podcasts da Fundação Cultural que vale a pena assistir e acompanhar. Exatamente. E se você quiser saber mais sobre o projeto Cena de Mulher e os outros eventos da Fundação, é só acessar o nosso site oficial. Qual que é mesmo, Lucas? www.fccr.sp.gov.br. O Voz da Cultura fica por aqui e até a próxima. Valeu! Teatro, circo, literatura, Música, cultura popular, dança, artes visuais. vozes da cultura.